Eu acho que eu tô ao vivo. Eu acho que eu tô ao vivo. Eu estou ao vivo. Olá, creators. Olá, missionários de plantão. Estamos aqui nessa manhã fatídica, aqui na Quina, né? Cenário novo. Para falar com você hoje sobre a quem você tem dado ouvidos, parte 2 da terceira parte dessa semana. Essa semana começamos a falar aqui um pouco, né, a partir de ontem, né, sobre essa questão de transição, né, dos profetas para os reis, né? Mas quem já tem acompanhado a gente aqui, a quem nós temos dado ouvidos, a quem você tem dado ouvido, a quem eu tenho dado ouvidos, né? Eu gostaria aqui de falar um pouco dos nossos amigos, nossos irmãos, nossos colaboradores, né? Aqueles que estão sempre aí colaborando para que possamos destacar e fazer esse projeto aqui, né, de missões, né? Missões através das redes sociais. Tenho certeza que muitos não entendem, né, o que nós fazemos, muitos não entendem que projeto é esse, até porque é uma forma diferenciada, nova de se fazer, de pregar o evangelho, né, que é através das mídias sociais, né? Quando falamos aqui, olá creators, olá missionários de plantão, nós estamos aqui falando com você que está aqui no Brasil, falando com você que está aqui no Rio de Janeiro, falando com você que está aqui, talvez aqui em São Gonçalo, aqui próximo, mas também podemos estar falando com você que está aí nos Estados Unidos, ou você que está aí na China, sei lá, né? Então, nós entendemos aqui, por meio da comunicação das redes sociais, que existe uma forma de estarmos falando com você aonde você está, com esse celular aí na mão, com esse computador aí, com esse tablet, né? Então, o Senhor tem nos despertado nesses últimos dias que essa aqui é uma forma de falar com você, né, através desse aparelho que você está utilizando aí nesse momento, né? Então, temos muitos comunicadores, temos muitas pessoas falando sobre muitas coisas, pregadores, pastores, né? Mas ainda poucos missionários, pessoas do campo de missões, né, que falam sobre as experiências que Deus tem trazido, né, através das nossas vidas, né? Nós trabalhamos hoje, creators, com missões urbanas e transculturais. Nós somos os âncoras dessa brincadeira toda aí, né, desse povo que está aí na vida de missões, né? Temos aí irmãos de missões com agências como Jocum, Portas Abertas, né? Irmãos aí que são missionários das igrejas que fazem missões missões urbanas, né? Que resgatam o povo de rua, né? Inclusive queremos mandar um beijo, um abraço aqui, né, para um missionário urbano que tem feito muito pelos povos de rua, pelos irmãos necessitados, pessoas, ovelhas perdidas de papai, né, que é o Washington Arruda. Um beijo, nosso irmão, o Washington Arruda, que trabalha ali com o DNA de missões, né? Ele está sempre ali fazendo esse projeto de buscar aqueles que estão perdidos aqui nas nossas regiões, né? E tem feito um trabalho muito bom com dependentes químicos e coisa e tal. E o projeto, né, que o apóstolo Washington, né, ele desenvolve, é um projeto que nós temos observado e visto aqui na nossa região, que é um projeto muito sério, muito bom, e você pode estar procurando e acessando aí também, né? E percebendo que existem missionários urbanos de respeito que fazem um trabalho, né, consolidado, que fazem com que o evangelho chegue até você, né? Queremos também mandar um abraço aqui para o meu pai, né, que tem ajudado bastante, né, nosso projeto. Nós temos aqui alguns problemas aqui de vez em quando com locomoção, né? Estamos de carro para cima e para baixo pegando matéria, indo nas igrejas, indo nos evangelismos, né? Você que nos acompanha aqui, indo nos projetos sociais,
indo nas igrejas, fazendo evangelismo de rua, evangelismo local, evangelismo transcultural, indo nas agências missionárias. Vocês têm visto aí que o nosso corre é grande, né? Então nós temos amigos que nos ajudam. Um desses amigos é o meu pai, Fábio Capoteiro, que tem nos ajudado aí bastante, né? Com a questão de locomoção, com o carro, tá sempre dando um probleminha ou outro aí, né? E ele tá sempre aqui fazendo essa manutenção, às vezes até mesmo arrumando um carro pra gente. Papai tem dado graça ao meu papai. Olha só que legal. E quero agradecer também o Marcelo, amigo nosso também da DHR, né, que é uma empresa de gestão integrada que trabalha com petróleo e gás, né, e também tem apoiado o nosso projeto. Um beijo, Marcelão da DHR, né, e queremos também mandar um abraço aí para a Stephanie, né, que tem minha irmã, né, também ela trabalha com design de sobrancelha, e ela está sempre nos dando apoio também, né, às vezes com investimento, às vezes com algum apoio financeiro. Então ela fica ali também aqui no centro de Maricá. Você que quiser fazer aí seu trabalhinho na sobrancelha, que não é meu caso, que eu sou um cara que tem bastante pelos aqui nessa região, não é o meu caso, eu não faço estética de sobrancelha, mas você que faz, você que gosta, você que quer aí fazer o seu design, procure a Stephanie ali no centro de Maricá, no espaço 43, em frente ao shopping de Maricá, né? Então, beijo, Stephanie, Deus te abençoe. E vamos começar mais um assunto. Quem está chegando aqui, Denise Carmo 90, seja bem-vinda. Estamos aqui para falar com você, né, sobre a quem nós temos dado ouvidos, né? E estamos aqui num momento de transição, como sempre, né? Nós falamos lá no começo de tudo, que Adão estava ali, né? Depois da criação, recebendo tudo de Deus, e de repente ele ouviu a voz de alguém, né, que não foi a voz do Criador. E nós estamos hoje vivendo o que vivemos, sofrendo o que sofremos, exatamente porque Adão um dia resolveu ouvir a voz que não era a voz do Criador, né? E nós temos um problema, nós somos um problemaço, um problemão na nossa vida, porque alguém resolveu dar ouvidos a outro que não é o Criador, né? Deus, aquele que nos criou, que sabe de tudo, né? O nosso Criador, nosso Jeová, aquele que faz, aquele que resolve tudo, né, foi desprezado, né, por conta de um conselho que não foi o conselho do nosso Criador. E Adão tinha a presença de Deus toda a viração do dia, né? Deus descia aqui na terra, falava com Adão, né, e conversava com ele, e ele não teve a capacidade, a humildade de chegar para Adão e falar, de falar para Deus. Adão não teve a capacidade de falar com Deus, né, que havia sido apresentado para ele uma outra proposta. Olha só que loucura, né? E por conta dessa falta de comunicação, Adão, ele caiu na graça de Deus, caiu da presença do Senhor, ele foi lançado fora do Éden, não pediu perdão, não se retratou com o Senhor, né? E nós estamos aqui hoje sofrendo as consequências desse pecado, né, de não dar ouvidos à voz do Criador, né? E depois disso foi desencadeado, como eu sempre faço esse resuminho aqui para a gente chegar até o nosso assunto, né? Foi desencadeado aí um monte de situações na terra, onde os homens dão ouvidos ao Senhor, alguns não dão ouvidos ao Senhor, e na maioria das vezes os que dão ouvidos ao Senhor traz algum tipo de livramento, traz algum tipo de benefício. E não, o mais legal de tudo é que quando o Senhor ele traz esse livramento, ele não traz um livramento só para ele, não é só voltado para a pessoa em si. Você vai perceber que o livramento que o Senhor traz é para uma nação inteira, ou para uma família inteira,
Ou o Senhor dá a possibilidade de que aquilo que está sendo trazido para ele de oportunidade vai abranger todo um lugar, mas aquelas pessoas geralmente rejeitam, né? Foi o caso de Noé, por exemplo, né? Noé, ele teve ali a oportunidade de fazer uma grande embarcação que coube animais, e ele pregou para aquela geração, né? Aquela geração maldita que não quis dar ouvido à voz do Criador, não queria estar na presença dele, se afasta da presença do Criador, vai fazer aquilo que dá na cabeça deles, e a partir desse momento essa geração inteira ela é corrompida e não tem por objetivo estar com o mestre ou com o Criador ali, com aquela pessoa que estava com aquela possibilidade de se livrar daquele grande problema, daquela grande problemática que o Senhor traria. Ele anuncia, Deus anuncia um grande arrependimento através de Noé, e o povo despreza, ou não dão ouvidos à voz daquele que Deus levantou naquele momento, que foi Noé, o grande libertador daquela época, né? Só ele e sua família se salvam, eles são arremetidos dali, né, através das águas, e a gente vai desenvolver isso. E depois do grande dilúvio que aconteceu, você vai perceber que há um dilúvio, o povo sai daquela situação ali do dilúvio, né? Noé vai, depois que seca as águas, e tem ali um problema onde ele vai procurar, né, o seu consolo na bebida forte, e de repente tem aquele problema ali onde o filho dele, né, o escarnece dele, e que gera ali um grande problemão, porque não deu ouvidos, né, a ideia de que, poxa, eu preciso respeitar o pai, né? E vai lá e blasfema e brinca e zomba do pai dele e coisa e tal, no contraponto dos outros irmãos. E você vai ver como uma maldição é gerada na vida de Cã, e essa maldição vai gerar ali uma geração, né, que vai de novo afrontar o Criador com a Torre de Babel através de Nimrod, e nós vamos vendo isso acontecendo no desenvolver da história. Pessoas que dão ouvidos ao Criador, pessoas que vão fazer aquilo que dão na cabeça, né? Depois você vai ver mais à frente, depois de Nimrod, contemporâneo de Nimrod, né, Abraão surgindo e dando ouvidos à voz do Criador, mesmo estando numa situação onde as pessoas elas estão ali totalmente perdidas, né, na terra de Harã, né? Você vai ver que quando Abraão é chamado, né? Quando Abraão ele é chamado ele recebe um chamado do Senhor numa terra onde existia muita idolatria. Os homens naquela época ali não davam ouvidos à voz do Senhor. Mas Abraão dá ouvidos à voz do Senhor, é chamado para ser pai de uma grande nação. E depois de Abraão você vai ver também Isaac, Jacó. Você que quiser mais detalhes sobre o que eu falei aqui, sobre esses personagens bíblicos, voltem ali, né? Nós já falamos sobre eles, né? Mas eu estou dando esse resumo aqui para a gente dar um passant, né, para a gente chegar no que aconteceu com os reis e os profetas. Por que houve uma transição dos reis? O povo saiu dos reis e foram para os profetas. Por isso que eu estou fazendo esse resumo, para a gente ter um entendimento mais ampliado sobre o que está acontecendo aqui, né? Você vai perceber que Abraão, nesse momento que recebe o Senhor, sai da sua terra, da sua parentela, e começa a dar ouvidos a Deus. Ele começa a receber um emaranhado de projetos de Deus a longo prazo, para que haja ali uma nação específica com um cunho de conexão com Deus, né? E essa nação ela é formada a partir de Abraão ali, essa aliança que Deus faz com Abraão. E você vai ver que depois disso o Senhor vai mantendo essa aliança, e aí vem Isaac, depois Jacó, né? E depois
você vai ver José, né, que Deus usa poderosamente para fazer uma grande conexão ali com José, né, a ponto de trazer para ele uma grande revelação de como José poderia atuar, trazendo benefício para toda uma nação ali, que é a nação egípcia, né, através de um sonho que o Senhor traz para Faraó, naquela situação ali, e Faraó dá ouvidos à voz do Senhor, se rende à sabedoria que o Senhor tinha dado a José. Inclusive Faraó fala uma coisa que muitas poucas pessoas perceberam, né, que eu gosto muito de ressaltar. Faraó fala que José tinha um espírito sobremodo excelente. Olha só que interessante. Então, assim, José dá ouvidos à voz de Deus, né? A partir do momento que José dá ouvidos à voz de Deus, toda uma nação ela é beneficiada e todos os povos ao redor dessa nação são beneficiados, né? Desenvolvendo, o povo vai ficar ali no Egito, não sai do Egito e fica 400 anos no Egito, por quê? Não, naquele momento ali que o povo vai para o Egito, eles começam a observar e ouvir tudo aquilo que o faraó, que está ali no poder, né, falava. Eles perderam novamente o contato com o Criador, até o momento que, conforme o tempo foi passando, faraós foram se reformulando, né, e esses faraós que vão entrando no poder, vão começando a perceber aquele povo ali como um escravo. Olha só que loucura, né? O povo de Israel, ele é totalmente subjugado por um povo, entende? Que é subjugado por um povo, que não é o povo de Deus, mas porque se afastou do Criador. Olha só, se você tem um povo, esse povo ele é separado por Deus, esse povo ele tem um registro de que existia antecessores a eles, que eram Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, né? O próprio José, que ouviam a voz do Senhor, e de repente eles começam a se afastar dessa voz do Senhor, né, e começam a agir por conta própria ou por conta de uma outra voz que não é do Senhor, que é a voz do faraó, né? E de repente, por esse povo que está seguindo ali uma outra voz que não é a voz do Senhor, eles começam a receber uma grande injustiça. Um homem que não é Deus subjugando e fazendo deles escravos, fazendo deles aqueles trabalhadores a custa de não sei lá o que, entende? Aí eles começam a entender, poxa, nós abandonamos o nosso Criador, né? Abandonamos a Deus. Nós tínhamos Abraão, nós tínhamos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, que davam ouvidos ao Senhor, então nós vamos clamar a esse Senhor, né? E quando eles clamaram ao Senhor e entenderam que era esse Senhor que eles deveriam clamar, o Senhor manda um libertador, que foi Moisés. Olha só que legal. Quando o povo que se chama pelo nome de Deus, povo de Deus, se humilha, não é assim que está lá em Crônicas 7,14, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, clamar na minha face, eu virei. Lembra disso? Então, assim, o povo que se chamava pelo nome do Senhor, o povo de Deus, ele entra em contato com o Senhor e o Senhor percebe que eles têm um coração voltados para ele e eles traz um libertador, que é quem? Moisés. Moisés vai lá, é preparado por Deus, aí no deserto, entra em contato com ele no deserto, traz uma palavra de libertação para ele do faraó, entra ali e confronta Faraó e diz para Faraó que o poder do Criador é maior do que o dele, que ele estava redondamente enganado. E aí o que acontece? Deus ele envia Moisés para lá, ele subjuga o poder de Faraó e o Faraó entende, opa, deu ruim. Aí libera o povo vai para o deserto, o povo chega no deserto, ele recebe ali uma situação de Deus, né?
e que era a lei, né? E essa lei, ela vem com um emaranhado de situações que fazem com que o povo, a partir da lei, observe que, olha, eu preciso olhar e observar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso olhar para o Senhor, o Criador, né? E ver nele a solução para os meus problemas. Não é homens, a solução não vem do ser humano, né? A solução vem do Criador, né? E as leis, elas são voltadas para respeito ao próximo e para entender de fato quem é o Criador. Quando Moisés recebe essas leis ali e repassa isso para o povo, era para o povo observar essas leis e entender. Gente, olha só, o maior erro que Adão cometeu foi o de não dar ouvidos ao Criador. E a partir do momento que Adão ele comete esse grande erro, né, e começa a dar ouvidos a outros que não são o Criador, ele começa a cair. E quando ele cai, é mandado para fora é mandado para fora da Terra Prometida, do Jardim do Éden, né? Então, tipo, Adão ele é lançado fora do Jardim do Éden a partir do momento que ele parou de dar ouvidos ao Criador que estava ali com ele toda a viração do dia. Olha só que loucura. E Deus ele vem através de Moisés trazendo uma lei, mostrando para o povo, né? Povo, olha só, você vai ser aquele povo que vai receber uma instrução do Criador, e a partir do momento que vocês vierem até mim, vocês vão receber toda uma coordenada, e as leis, as coordenadas do Senhor você vai receber em Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, que é perfeito, todas as leis, todas as ordenanças de Deus. Fala, Cristiano, Deus te abençoe. Tudo bem, meu amigo? Jesus abençoe sua vida. As leis que o Senhor recebe, né, as leis que o Senhor dá para Moisés, entrega para o povo ali, de conduta, as leis de higiene, as leis de respeito ao próximo, as leis de como tratar da terra, né? São leis que são tão avançadas que são utilizadas até na Constituição do Brasil. Vocês já pararam para pensar? A Constituição brasileira, elas são influenciadas pela sociedade judaico-cristã. A sociedade, todo o Ocidente são influenciados pela lei que foi dada pelo Senhor lá no deserto para Moisés, para aquele povo. Os países ocidentais são todos orientados pelas leis que Deus deu no deserto um dia, olha só. E todos os países que seguem prosperam. Os países que começam a dar ouvidos a outras situações e querem fazer qualquer tipo de implementação de leis que estão fora dessa lei que é do Criador, que sabe da nossa composição, sabe o que a gente precisa respeitar, eles não conseguem prosperar, ou eles são países aí que têm uma emaranhada de problemas, né? E existem até outros países aí que estão entrando aí na rota comercial e coisa e tal, mas em breve aí não fecha a longo prazo. Você vai ver aí que vai começar a desenvolver um monte de problemas, né? Então, assim, se eu começo a perceber que existe um Criador, né? E esse Criador, ele dá um emaranhado de leis, um conjunto de leis, e esse conjunto de leis ele é linear e entende um monte de situações, né? E Deus ele consegue trazer ali para o povo algo que é muito legal para que esse povo ele consiga se desenvolver, né? E esse povo se desenvolvendo, a partir do momento que ele se desenvolve, ele consegue ir adiante, ele consegue se desenvolver como nação, ele consegue crescer saindo de um processo de escravidão. Poxa, era no mínimo para se entender e querer ouvir e fazer a partir desse momento,
né, todos aqueles conjuntos de leis, porque esse conjunto de leis que Deus ele dá para Moisés lá no deserto é um conjunto de leis que, olha, é legal, é positivo e faz com que um povo que era escravo se torne um povo desenvolvido, né? Então, quando eles saem dali do deserto e vão para a terra prometida, através da orientação de Josué, quando eles chegam na... Olha que legal, fomos. Quando eles saem de Josué, eles saem eles saem do deserto e vão com Josué para a terra prometida, eles chegam ali na terra prometida, né, com uma coisa muito legal, muito interessante, que são leis de desenvolvimento, né, de proteção do próprio Deus. E quando eles entendem e ouvem e praticam aquelas leis, tudo que o povo se propõe a fazer prospera, né? Mas de vez em quando, de tempos em tempos, esse povo se afastava dessas leis e Deus tinha que levantar um juiz, né? Aí você vai ver ali que aconteceu a situação com Sansão, com Débora, né? Surgiram ali Gideão e outros juízes, até chegar a Samuel, que foi o que a gente falou ontem, né? Samuel foi levantado pelo Senhor como profeta, né? Como sacerdote, como juiz, entende? Então Samuel ali, ele ouvia a voz do Senhor desde criança, desde muito novo, né? E tudo que o Senhor mandava ele fazer, todas as orientações que o Senhor dava para Samuel, ele implantava, respeitando as leis que o Senhor já tinha trazido para Moisés ali, e todos os patriarcas ali, todos os líderes da nação, todos os juízes seguiam, né? Mas o povo estava de olho no que estava acontecendo ali em volta e queriam de novo voltar, né, queriam de novo voltar, né, aquela noção de, por exemplo, eles entraram o povo entrou na terra prometida, e o povo chegou nessa terra prometida, e quando eles chegaram nessa terra prometida, eles receberam leis, e enquanto eles estavam vivendo essas leis, eles estavam se mantendo nessa lei, estava dando tudo legal, estava tudo certo. Quando eles saíam dessa lei, quando eles viviam uma vida de acordo com o que dava na cabeça, né, eles começaram a cair, eles começaram a ser subjugados, né? E de repente o Senhor levantava um juiz, ou eles mesmos levantavam um juiz, né? Olá, Gabriel Marques, seja bem-vindo. Rede Paula também, seja bem-vinda. E acabo esqueci de acenar aqui para o Christian. Fala, Christian, Deus te abençoe. O Senhor, ele levanta juízes, o Senhor, ele levanta o Samuel, e de repente o Senhor, quando ele levanta Samuel, ele conduz, ele traz ali todo um aparato onde o povo não tinha necessidade de nada, estava tudo muito bem, tudo muito certo. Só que, eles estavam imaginando que os filhos de Samuel, assim como aconteceu com Eli, iam talvez assumir ali o cargo do pai. Mas só que eu acredito que se estava tudo dando muito certo, eu acredito que estava indo tudo muito bem, o Senhor não permitiria que os filhos de Samuel assumissem, ele levantaria outro, assim como ele fez com Eli, entende? Samuel, ele estava ali aos pés aos pés de Eli, né, servindo no templo, né, servindo ali não era templo ainda, desculpa, né, servindo ali com Eli, né, naquela situação toda ali, né, no tabernáculo. E enquanto Samuel estava ali servindo, o Senhor levantou Samuel criança já. Com certeza, se os filhos de Eli estavam fazendo o que não era correto diante do Senhor, e o Senhor levantou Samuel, os filhos de Samuel não estavam fazendo o que era correto diante do Senhor, o Senhor levantaria um outro como se levantou Samuel. Mas não, o povo viu isso e arrumou como um argumento
para pedir um rei, assim como os outros povos tinham reis. Mas só que tem uma carga. A partir do momento que você pede alguém para assumir, né, um cargo de extrema importância, né, que é a monarquia, né, ela tem por princípio endeusar um ser, um homem, né? Trazer honras e glórias para um homem, trazer o domínio de uma nação inteira para um homem, que era algo que Deus já fazia e fazia muito bem. Deus repassava tudo para Samuel e a nação ia muito bem, enquanto estava ali na gestão de Samuel, né? Samuel, ele não era um rei, Samuel era alguém que ouvia a voz do Senhor e fazia tudo aquilo que o Senhor passava para ele e praticava. E Samuel, a partir do momento que ele praticava tudo aquilo que o Senhor repassava para ele, a nação estava sendo próspera, a nação estava sendo totalmente abençoada pelo nosso Senhor, não por Deus, né? E todas as orientações eram seguidas e a nação ia legal, ia bem. Mas só que eles olhavam para os povos circunvizinhos, né? Viam aquilo que acontecia ali de pecados e coisas e tal, e queriam ser igual aos outros povos. Eles tinham inveja daquilo que acontecia com os povos ali ao redor, né? E pararam de dar ouvidos ao Criador, porque a partir do momento que eles pedem outro tipo de liderança, a liderança igual a dos povos vizinhos, eles estão questionando a liderança de Deus, entende? Então, assim, essa série de mensagens que eu tenho trazido aqui, que é a quem nós temos dado ouvidos, né, é algo para que a gente comece a pensar. Afinal de contas é o seguinte: nós estamos no linear do final dos tempos. Se nós estamos no linear do final dos tempos, nós temos um problema, tá? Que problema é esse? É aí que a gente tem que pensar. A gente tem um problemão, porque Jesus ele vai falar lá em João 10 que quem são as minhas ovelhas? As minhas ovelhas são aquelas que seguem a minha voz, né? Se nós não damos ouvidos à voz do Criador, damos ouvidos a pessoas, a lideranças e a contraponto da voz de Deus, para onde nós seremos guiados? Entende? Você tinha ali um povo que estava com tudo certo, estava tudo bem, né? Deus não deixava faltar nada para eles, assim como foi lá no deserto com Moisés, mas eles questionavam a liderança de Moisés, né? E depois, com o tempo foi passando, Deus levanta o Samuel, que dava ouvidos a tudo que o Senhor passava para eles, e eles começam a questionar o fato de os filhos de Samuel um dia talvez fazer aquilo que os filhos de Eli faziam, olha só. Mas foi o que aconteceu de fato? Pensa comigo. Quando Samuel estava ali no poder, né? Eu nem sei se dá para se dizer assim, porque Samuel era totalmente guiado, assim como Moisés era guiado no deserto. Samuel era totalmente guiado por tudo que Deus falava. Então, tipo, se eles estavam questionando Samuel, eles estavam questionando o líder maior, que era Deus, né? Naquela situação ali. Se eles estavam questionando a Deus, olá, Pati Quintanilha, Deus abençoe. Se eles estavam questionando a Deus por conta de queremos um líder maior, supremo, assim como os povos têm, que são os reis, né? Deus falou com Samuel, Deus falou para Samuel, olha só, eles já estão decididos, já que eles não querem alguém como você, que é um líder que eu levantei e que segue todas as minhas recomendações, e que eles querem um rei, porque eles não querem um Deus que conhece tudo, que sabe de tudo guiando eles querem um outro homem igual a eles guiando, então nós vamos dar esse homem de acordo com o que eles vão escolher, né? Se eles querem ser guiados por homens, então beleza, mas só que eles vão colher a consequência disso, porque a partir do momento que eles forem guiados por um homem, esse homem vai ser como Deus da terra, entende? Eles vão colher a consequência disso. Olá, Sol, tudo bem, Sol? Deus te abençoe. Então, assim, gente, existe uma problemática muito grande na nossa vida hoje. Se nós hoje temos o Senhor, o Criador, né, guiando a nossa vida,
nós vamos fazer a nossa vida e nós vamos guiar nossos passos de acordo com aquilo que o Criador fala para a gente fazer, por mais que seja a contraponto daquilo que a nossa carne deseja. Entende? A história até aqui, até esse paralelo entre Samuel. Olá, Dayana, Deus te abençoe, tudo bem? Seja bem-vinda. A partir do momento que você observa o que eu estou falando para você. A Bíblia inteira até aqui, Samuel, é um paralelo muito interessante entre... também te amamos, Saul. Deus abençoe. Bom dia, Dayana. Se o Criador ele vai trazer, através da mensagem da Bíblia aqui, da palavra de Deus, um paralelo para mim e vocês, por isso que a gente tem que examinar as Escrituras todos os dias, que é exatamente sobre isso. Gente, Samuel ouvia a voz do Senhor. Samuel ouvia a voz do Senhor. Antes de Samuel, o Gideão dava ouvidos à voz do Senhor, Josué, Débora e os juízes davam ouvidos à voz do Senhor, Moisés dava ouvido à voz do Senhor, e Deus trazia para eles toda uma diretriz, todo um passo a passo de como eles deveriam proceder. Olá, Rubem Graça, Deus abençoe. O Sol está falando aqui, preciso desse Deus na minha vida. Sim, Sol, você precisa desse Deus na sua vida, mas você não só precisa, como você precisa dar ouvidos ao que o Senhor tem como orientação. É o que eu estou tentando construir, né? O povo de Israel erra, o povo de Israel peca a partir do momento que eles colocam alguém no lugar de Deus. E você vai ver que a Bíblia inteira ela trata disso. Até aqui, até Samuel, você vai ver que a Bíblia inteira trata disso, que existem homens, existem mulheres como Débora, né, que deram ouvidos à voz de Deus e foram beneficiados por esse Deus, foram totalmente guiados por esse Deus. E a partir do momento que eles foram beneficiados e guiados por esse Deus, não só eles foram bem-sucedidos, mas toda uma nação. Pensa comigo, gente, pensa comigo. Eu estou trazendo vocês aqui para uma reflexão para a vida de vocês. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem me trazido a nível de entendimento, percepção. Nós precisamos perceber de uma vez por todas o que eu estou trazendo aqui toda semana, 2, 3 vezes na semana, esse paralelo bíblico, porque eu me importo com a vida de vocês. Eu quero, assim como o Senhor tem me trazido essa noção, que você também que está me ouvindo tenha essa noção. Se nós damos ouvido à voz de homens, nós temos um problema muito sério, que geralmente homens, pessoas, elas vão fazer aquilo que está de acordo com os seus interesses. Quando o povo de Israel chega para Samuel e pede para Samuel que unja um rei no lugar dele, porque eles não confiavam nos seus filhos, assim como aconteceu lá com Eli, né? Eles não confiaram em Deus, primeiramente eles se direcionaram a Samuel. Olha só, se eles tinham realmente uma confiança em Deus e tinham no mínimo gratidão ao Senhor, é isso aí, eles queriam Deus homem, eles estavam voltando, é isso mesmo, rei de Paulo. Eles queriam trazer de volta aquilo que eles saíram do Egito, gente, da escravidão, eles saíram de uma dominância de um homem que chegou num dado momento, chicoteava eles a ponto deles quererem que Deus os libertasse. Entende? Quando o ímpio governa, o povo padece, porque o chicote estala. Os caras, o ímpio, ele não tem piedade. Pensa comigo, o ímpio, a palavra ímpio, ela tem por base a falta de piedade. Logo, se eu coloco alguém, um homem, no lugar de Deus, você acredita que o homem vai ter a mesma piedade de Deus? Né? A partir do que eu coloco alguém na minha vida, a partir do momento que eu peço que outra pessoa
ela faça as diretrizes da minha vida e seja um líder na minha vida, eu posso estar desenvolvendo um problema, porque eu vou ser guiado pela voz de um outro homem que tem tantos problemas quanto eu, que tem tantas indecisões quanto eu, que às vezes tem menos juízo do que eu, e essa pessoa que eu estou colocando como uma liderança na minha vida, essa pessoa ela pode estar, de alguma forma, né, fazendo com que a minha vida seja para servir a vida dela. Olha só, que perigo, perigaço, né? Porque vocês vão ver, vai observar que é exatamente o que Deus fala. Os homens, os reis que existem aqui na terra, vão lá em Samuel lá e lê o que Deus falou para Samuel, né? Deus ele fala para Samuel que a partir do momento que eu coloco que eles colocarem um rei, esse rei ele vai querer ser servido. Esse rei ele vai querer que todos trabalhem, todos contribuam, todos façam com que a vida dele que seja uma vida majestosa, uma vida de um grande líder, uma vida de alguém que impera. E alguém vai ter que trabalhar para que essa vida majestosa, imperial, linda, bonita de se ver, seja construída. Quem que iria trabalhar? Eles não estavam correndo desesperadamente para se tornarem escravos de novo, né? E agora a gente vai começar um paralelo do que realmente aconteceu. E que foi exatamente isso que eu estou construindo aqui com vocês. Você vai ver ali, a partir de Samuel, e vai entrar no livro de Reis e Crônicas, né? Exatamente o que aconteceu. Presta atenção comigo, olha só. Tinham reis que foram levantados, como Saul, né? E Saul ele obedecia a Deus até um certo ponto, né? Ele vai começar obedecendo a Deus, ouvindo a voz de Samuel, o profeta, e o que ele fazia ali, Samuel mandava ele fazer, ele fazia. Até um momento que ele... toda vez que ele dava ouvidos à voz de Samuel, né, orientado por Deus, ele tinha êxito. Mas vai chegar num dado momento que Saul, ele vai fazer aquilo que o povo vai pedir para ele fazer. Deus ele vai falar para Samuel, orientar ele no seguinte, ó, você vai entrar lá na terra dos Amalequitas, vai destruir tudo, porque eles não foram misericordiosos com vocês quando vocês estavam saindo lá do deserto. Vocês não vai deixar nada, esse povo vai ter que ser totalmente banido da face da terra, porque eles não têm piedade, não têm misericórdia, eles vão trazer problemas para vocês. Então aniquila tudo, não deixa nada, não deixa nada, vai lá e acaba com esse povo. E aí Saul, ouvindo a voz do povo, olha só, andam dizendo por aí que a voz do povo é a voz de Deus. É a maior mentira que já contaram, e a Bíblia deixa isso muito claro, que a voz de Deus, ela é a voz de sabedoria, ela é a voz que tem que predominar na nossa vida, ela é aquilo que está nos mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua súplica, assim como Jesus falou lá pro fariseu, né? Nós, como vamos amar a Deus, nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ouvido, de toda a nossa alma. Por quê? A partir do momento que nós tivemos a conexão perfeita com esse Deus, nós vamos receber a orientação daquele que te criou, daquele que sabe de tudo, daquele que sabe cada molécula do seu corpo, ele sabe como você foi composto, de que família você veio, qual vai ser o seu futuro se você respeitar tudo que ele falar para você. Agora você vai trocar esse Deus maravilhoso, que criou tudo, que sabe de tudo, que sabe exatamente o que você está pensando nesse momento aí. Você está pensando agora, ele sabe. Só que ele não interfere a partir do momento que você se rende, né? E agora que eu vou fazer um grande paralelo entre Saul e Davi. Por quê? Você tem aqui Saul, né, que recebe uma ordem direta de Deus pelo profeta Samuel para ir lá e executar um plano de aniquilação daqueles inimigos que eram ímpios.
E ele não respeita porque ele dá ouvido, olha só, Saul dá ouvido ao povo. Saul deu ouvido ao povo. A partir do momento que Saul dá ouvido ao povo, Deus fala assim, olha só, seu coração é obstinado, o coração dele é idólatra. Ele é obstinado. Ele não ouve a minha voz, ele ouve qualquer outra voz, ele comete o mesmo pecado de Adão. Adão ouviu a voz da Eva. E você vai ver que todos aqueles que erram dão ouvidos ou à sua voz, própria voz, a voz interior, a voz da carne, clamando para que ele faça alguma coisa, ou dão ouvidos, entende? A voz de alguma outra pessoa. Voltamos. É uma ligação. Ou alguém dando ouvido à voz de terceiros, ou alguém fazendo aquilo que dando ouvido à voz de outros deuses, de outros seres, entende? Que no caso ali de Adão foi a voz de Satanás que disse que existia a possibilidade de o homem ser igual a Deus, né? E você vai ver que a característica de homens que entram na liderança como reis é exatamente a mesma característica que Satanás fala para Eva na questão da aquisição do fruto. A partir do momento que ela come do fruto, ela está entregando para Satanás, entende? A razão de que, olha, eu realmente posso ser igual a Deus a partir do momento que eu cedo ao mal, é o selo da maldade. E existe maldade maior de que você pegar uma mão de obra de um monte de pessoas para satisfazer os seus desejos, para fazer com que você seja beneficiado, entende? Olha a característica dos reis, dos povos. A característica do rei é receber proventos de uma nação inteira e ser um cara muito bonito, muito rico, muito bem sucedido, né? A contraponto da escravidão de um povo. Era assim com o faraó, era assim com os imperadores, e vai ser assim com todos aqueles homens que entram no lugar de Deus, que é aí que mora a grande maldade, gente. Você vai ver que aqueles que deram ouvidos à voz do Senhor, até Samuel ali, todos eles quando ouviam a voz do Senhor, aquilo que o Senhor trazia de vitória, aquilo que o Senhor trazia de espólio de guerra, aquilo que o Senhor Deus trazia de benefício, aquilo que o Senhor falava para eles pegar lá no Egito lá, de proventos, é para benefício mútuo, é para benefício de todos eram beneficiados, a nação inteira beneficiada. Olha José recebeu o governo do Egito ali e todas as nações da terra foram beneficiadas pela administração daquele que deu ouvido à voz do Senhor. Olha que maravilha, né? Então, se você recebe alguma coisa de Deus, presta atenção no que eu estou falando para você. Você recebe alguma coisa de Deus e você realmente está ouvindo a voz de Deus. Quando você recebe alguma coisa, isso não é só para seu usufruto. Isso não é só para você. Isso é para benefício de toda a nação, de todos aqueles que estão à sua volta. E o Senhor lhe traz muita bênção mesmo. Era o que acontecia com Samuel. Entende? O povo era beneficiado, o povo era totalmente bendito na terra. Quando Samuel estava administrando, eles não tinham falta de nada. Samuel ele fica obstinado, Samuel ele fica louco quando ele vê o povo pedindo aquilo para ele. Nossa, eles querem um rei, que loucura, que não sei o que. Deus fala, eles querem rei, então dá o rei para eles. E traz Saul, e Saul, logo de cara, o primeiro rei que entra. Olá, Laurinha, Deus te abençoe. Logo de cara já é um cara com o coração obstinado. Por quê? O povo vê aquele cara bonito, formoso, né? Forte, alto, e escolhe aquele homem pela formosura dele, não pela capacidade dele. Olha só que loucura, era um problemão aí, né? E ele não tinha capacidade nem de ouvir a voz de Deus que estava vindo através do profeta falando para ele, ó, faz isso assim, assim, assim.
Deus ele já tinha feito toda uma análise para que o povo entrasse naquela terra ali e varresse aquele inimigo da face da terra, porque aquele inimigo que estava ali naquela situação, né, os amalequitas, eles eram um povo ímpio, era um povo que não tinha juízo, era um povo que não tinha piedade, era um povo que queria banir o povo de Israel da terra. Então, tipo, eles não eram misericordiosos, então o Senhor não tinha piedade também deles. E ele ouviu a voz do povo e manteve Saul, manteve vivo o rei Agag e o melhor dos seus rebanhos. E o pior disso tudo, que o povo orienta Saul a segurar o rebanho e o rei dos amalequitas para fazer um sacrifício para o Senhor, né? E a resposta de Deus é a melhor de todas para mim. Que Deus ele vai falar assim: olha, melhor obedecer do que sacrificar. Olha só, se não há um grande ensinamento para nós nos dias de hoje, que queremos fazer a nossa própria vontade, que queremos dar ouvido a vozes, que queremos fazer aquilo que dá na nossa cabeça. Que não é melhor obedecer àquele que realmente sabe o futuro? Não é melhor obedecer àquele que te fez até a sua última molécula? Pode ser, talvez não muito fácil de início. Pode ser que você passe aí por alguns processos para realmente você entender o porquê que Deus está fazendo isso na sua vida. Não vai ser fácil você obedecer a voz de Deus no começo, mas a longo prazo, gente, todos aqueles que obedeceram a voz do Senhor não foram benevolentes simplesmente com eles, não. Todos aqueles que obedeceram a voz do Senhor foram benevolentes para uma nação inteira. O Senhor quer levantar eu e você para que todas as nações da terra sejam abençoadas. Entende? Quando Samuel estava na liderança, a nação inteira prosperava. O dia que Saul entrou, só ele e a sua família eram beneficiados. E faziam aquilo que dava na cabeça deles, e olha o problemão que ele arrumou. Deus falou: olha, esse cara ele é obstinado. Saul, ele tem um problemão, ele não ouve a minha voz, ele quer fazer aquilo que dá na sua cabeça. E o final de Saul foi um suicídio, ele mesmo se matou no final da vida dele, porque não obedecia a voz de Deus. Contraponto de Saul foi Davi, que quando mesmo depois de tudo que ele passou na vida, ele ouviu a voz do Senhor através de um profeta também, que foi Natan, e o dia que ele pecou, e Natan chegou para ele e falou assim: olha só, você está errado, isso, ele se despiu da sua glória, tirou a sua veste, ele largou tudo, abriu mão do seu reinado, entendeu? Para ouvir a voz de Deus e para respeitar a voz do Senhor, dizendo que ele não era digno daquilo ali. Ele se despiu das vestes reais de sua coroa, entende? Por isso que Davi era segundo o coração de Deus, não só por isso, como outras milhares de situações que Davi, ele foi um cara que foi bem oscilante no seu reinado. Ele foi um homem como eu e você somos. Ele foi um ser humano como eu e você é. Entende? Errava e acertava, mas existia algo no coração de Davi, a contraponto do coração obstinado de Saul, que era um coração rendido à vontade de Deus. Quando Deus trazia algum tipo de correção para Davi, Davi aceitava, porque ele estava debaixo do governo de Deus. E outra, quando Davi ele entrou como rei, as 12 tribos foram unificadas. Houve uma grande unidade em Israel. Jerusalém foi instituída como uma sede de adoração ao Senhor. Entende? Davi estipula Jerusalém como um grande lugar de encontro de todas as tribos. Estabelece um tabernáculo ali para adorar o Senhor de todo o coração, sem protocolo. Entende? Olha só. Davi era segundo o coração de Deus, mesmo sendo ele um rei, porque quando ele fazia qualquer coisa, qualquer erro, ele cometia qualquer erro, ele se rendia. Ele abria a mão da coroa dele, abria a mão das vestes, rasgava a veste, vestia com o saco, jogava cinzas em cima dele.
reconhecendo que ele errou, reconhecendo que ele estava cometendo um grande erro. Então eu quero trazer para você hoje um paralelo entre esses dois reis, entre o profeta, entende? Entre todos aqueles homens que deram ouvido à voz do Senhor, para que você dê uma direção de fato na sua vida. Se tá dando alguma coisa, se sua vida está dando errado, se você tem um grande problema na sua vida, eu vou dizer para você, quando você der ouvido à voz do Senhor, você vai ter que renegar todas as suas vontades. Você vai ter que renegar tudo aquilo que são vozes externas. Você vai ter que renegar tudo aquilo que está à sua volta para ceder à vontade do seu Criador. Entende? Não é fácil de início, mas quando você aprender a dar ouvidos à voz do Senhor, você vai fazer tudo aquilo que vai ser benéfico para todos que estão à sua volta. Entende? Todo mundo que deu ouvido à voz do Senhor, você vai perceber, até Davi, que teve um grande benefício vindo do Senhor, e esse benefício vindo do Senhor era um benefício que trazia benefício para todos que estavam à sua volta. Agora, aqueles que queriam fazer as suas próprias vontades, geralmente estavam voltados para aquilo que Satanás falou para Eva. O mal dominava o coração dessa pessoa de uma forma tão grande que ela só fazia aquilo que era para benefício próprio. Olha que loucura. A quem você tem dado ouvido? A quem você tem dado ouvido? Se você está dando ouvido à voz do Senhor, você não está fazendo nada na sua vida que é para benefício próprio. Pensa comigo. Se você está fazendo algo que vem do Senhor, isso vai beneficiar multidões. Você vai ser instrumento de libertação, você vai ser instrumento de benefício financeiro, benefício espiritual, benefício material para todos aqueles que estão à sua volta. Você não vai se beneficiar sozinho. Então a grande característica daqueles que dão ouvidos à voz do Senhor, a voz de Deus, é que todas as nações da terra sejam benditas. A justiça. Você vai ver na lei que Deus estipula ali para Moisés no deserto, que quando ele distribui as nações ali, né? Os povos ali, as tribos, né? Quando as tribos são distribuídas e entram na terra, existe ali um povo, os levitas, que eles não têm terra, mas eles recebem parte daquilo que os outros povos, as outras 11 tribos recolhiam, e as viúvas e os necessitados também. Então, presta atenção que eu estou falando para você, aonde Deus opera, aonde as pessoas são governadas por Deus, aonde as pessoas que você tá, isso é para você levar para a vida. Olá, Laurinha do Carmo. É Carmo ou Camaro? Do Câmara. Ah, Laurinha do Câmara. Ah, da Camarão. Ai, Jesus, é Laurinha do Camarão. Seja bem-vinda, Laurinha. Laurinha do Camarão, gente, tá aqui na live. Ó, um grande beijo. Você que eu não acredito que você nunca tenha ouvido falar da Laurinha do Camarão. A Laurinha do Camarão. Tá aqui na live. Seja bem-vinda, Laurinha. Deus te abençoe. Ó, um grande beijo. Nós amamos sua vida. Ela mora ali pertinho da nossa igreja. Deus abençoe, Laurinha. Ó, quero ver você lá qualquer dia lá, dando uns glória e aleluia com a gente lá nos cultos. Deus abençoe. Então, quando nós estamos, né, ouvindo a voz do Senhor, quando nós estamos sendo orientados e guiados por Deus, nós estamos num caminho onde há benefício para todos que estão na nossa volta. Todos, o Senhor me abençoa e todos que estão à minha volta são abençoados também. Olha só Saul, olha só Davi, olha só Faraó, olha só Moisés. Entende? Deus traz, a partir do momento que você está sendo guiado por Ele, um benefício onde todos aqueles que estão sendo guiados pelo nosso Criador
estão sendo atendidos pela sua gestão. Pensa comigo. Olha, vai lá, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Vai ver, olha a vida desses homens. Todos esses homens, todos aqueles que andaram com eles, andaram uma vida de prosperidade porque estavam com eles. Porque o Senhor fazia desses homens justos. Eram homens que eram abençoados por Deus e essa bênção que veio de Deus alcançava todos aqueles que estavam à volta deles. Agora, aqueles que seguem a maldade, aqueles que seguem o conselho de Satanás, eles querem dominar. Pensa comigo, olha o Faraó, olha Nimrod, olha Saul, que eu acabei de falar aqui, eles querem dominar, eles querem tudo aquilo que vem na mão deles é só para eles, não tem divisão, não anda todo mundo junto no mesmo barco. Pensa. A quem você tem dado ouvido? Você vai perceber que em breve aí vai ser levantado um grande líder que vai ter as mesmas características de Faraó. Aqui no país e em vários países você percebe que as lideranças elas têm essa mesma característica. Nas empresas e em vários lugares você vai perceber que homens que vivem para suas próprias necessidades, vivem para o seu próprio ego, eles estão cedendo uma grande maldade. Eles não estão sendo beneficiados e prósperos para que todos aqueles que estão à volta deles sejam assim. Entende? Então, quem tem dado ouvidos à voz do Senhor tem por característica essa característica de trazer para si um grande benefício, que é obedecer à voz de Deus, e esse benefício que é obedecer à voz de Deus, ele vai fazer também com que todos aqueles que estão à sua volta sejam beneficiados. E é isso que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração. Por quê que eu estou falando isso para você? Porque nós erramos muitas vezes na nossa vida, nós erramos nos nossos caminhos, nós erramos as nossas vontades, as nossas direções de vida, exatamente porque damos ouvidos a outras vozes. E dar ouvidos a essas outras vozes nos traz um prejuízo muito grande. Um prejuízo muito grande porque a gente acaba servindo a vontades que não são a vontade do Senhor, e você acaba colocando um Deus na sua vida que não é o Deus criador dos céus e da terra. Olha que loucura. E quando a gente entra nessa loucura de não seguir mais o Senhor, o Criador, e começa a fazer uma vida guiada, né? Uma vida totalmente conectada às nossas vontades, você vai perceber que tudo na nossa vida fica bem mais complicado, mais difícil. Você começa a viver uma vida de escravidão. Aquela liberdade que o Senhor traz para você, né, de ter um contato direto com Ele, começa a se tornar terceirizado. Entende? O povo de Israel, quando ele estava ali no deserto, Deus deu uma grande oportunidade para eles, assim como tinha dado para Moisés, de ouvir a voz do Senhor. Mas só que eles temeram e estabeleceram um líder no lugar deles, que foi Moisés. Mas Moisés era um homem justo, graças a Deus. E o povo, tudo que vinha do Senhor, beneficiava eles. Eles não tinham fome, eles não tinham sede, entende? Eles tinham tudo que eles pediam ao Senhor, o Senhor concedia, né? E assim foi até Samuel. Tudo que o Senhor orientava Samuel dava muito certo, eles não tinham do que reclamar. Mas um dia eles queriam fazer a vontade da carne deles, eles cederam à maldade e pediram o rei. E esse rei trouxe para Samuel, trouxe para o povo de Israel um grande prejuízo. Que prejuizaço que foi o que? Deus se irando contra um líder e várias guerras aconteceram depois disso, né? Até um dia o Senhor ungiu um outro rei, que foi Davi, que foi um rei justo. E a justiça de Deus, através da vida de Davi, trouxe a união de todas as tribos, trouxe uma grande prosperidade, foi um grande reino, foi uma grande maravilha, né, para o povo de Israel ser guiado por um rei que ouvia a voz do Senhor, né? E ali a nação de Israel foi unificada, Jerusalém se tornou, né, através da vida de Davi, né, a sede, a capital de tudo aquilo que
era a vinha de Deus, né? Que ali era o lugar onde eles se reuniam para adorar o Senhor, né? E a partir desse momento, na vida de... Ih, quem chegou? Povo de Deus! Ao vivaço aqui, ó. Vambora, hein? Deus é fiel e ele vai mudar tudo, hein? Se Vambora. prepara. É isso. Vambora. Ah, pastora Jane e pastor Rogério, ó. Invadiu lá na live. Ai. E são aí, ó, povo de Deus aí, animado, feliz e que dá ouvido à voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor nesse momento para você. Bora parar de dar ouvidos a outra voz que não seja a voz do Criador. Para! Uma vez por todas. Todos os problemas que acontecem na sua vida são problemas na sua vida porque você dá a voz, dá ouvidos a outras vozes. Tá ok? Tá entendendo? Tá claro para você? Vamos parar aqui nesse paralelo entre rei e sacerdote. O sacerdote ouvia a voz de Deus, dava tudo certo. O rei não dava ouvido à voz de Deus, deu tudo errado. Outro rei é levantado pelo Senhor, Davi, dá ouvido à voz de Deus e dá tudo certo, né? E você vai ver na vida de outros reis que vão se levantar, que vai ficar essa gangorra aí. Deu tudo certo com Deus, dá tudo errado sem Deus. Dá tudo certo com Deus, dá tudo errado sem Deus. Tudo certo com Deus, tudo errado sem Deus. E todos os reis que passaram por Israel até o cativeiro babilônico, para mim. E ai, rapaz, a Deise aqui, ó, abençoando a minha vida. Cafezinho direitinho no cafeteiro. Obrigado, Deise, ó. Fui abençoado. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Aí, que eu quero trazer para você a nível de resumo pra gente encerrar a live, porque já são 11 horas, eu tenho um monte de edição para fazer. Quero te convidar, quero te fazer um convite. Você que está aqui com a gente agora, daqui a pouco, às 7 horas da noite, vai acontecer o programa Onda Missionária. E temos muita novidade, porque nós estávamos aonde? A Deise estava com a gente, a Dayana estava com a gente, a Luana estava com a gente, tinha um monte de gente com a gente. Lá na Marcha para Jesus de São Gonçalo, que foi maravilhosa, que tivemos várias entrevistas, né? Teve a Bruna Carla, teve o Samuel Messias, o Lucas Agostinho, qual é o nome dele? Marcos Salles, né? Foi uma marcha maravilhosa, onde o povo de Deus foi para a rua, obedecendo a voz do Criador em unidade. Olha só que legal, né? E muitas vidas foram abençoadas. Olha só que legal. E quero que você confira aqui, daqui a pouco, no Onda Missionária, né? Nós estaremos trazendo também outras matérias, né, que aconteceram no decorrer da semana, como nós fomos também ali, né, na igreja do nosso amigo GG, ali na como é o lugar, né, o nome do lugar ali mesmo? Pindobas, acho que é Pindobas. A igreja ali, né, teve um arraiá ali que beneficiou muitas pessoas também. Olha só que legal, o reino beneficiando. E nós também fomos lá na igreja do pastor Marcos José, lá em Niterói, também foi maravilhoso. A pregação do nosso amigo irmão David trouxe muitas bênçãos para os nossos amigos que estavam lá, que estão aqui. A Dayana está aqui, estava lá também. Foi maravilhoso. Quero que vocês estejam daqui a pouco aqui com a gente no programa Onda Missionária, diretão da TV Ondas Play. Você que não baixou ainda o aplicativo, né? O app da TV Ondas Play, vai lá agora no seu celular, né, no seu smartphone, e baixe agora, você que está me assistindo, vai lá, pega seu telefone, entra ali no App Store ou no Google Play, baixa agora aí, ó, TV Ondas Play, 7 horas da noite, o programa Onda Missionária vai estar no ar e a gente vai estar falando exatamente o que aconteceu no nosso percurso aí, né, das nossas andanças, né, missionárias, indo pelas igrejas e pelo que Deus tem feito na igreja nos últimos dias, né? E você vai estar acompanhando com a gente aqui, né, tudo que aconteceu aí no decorrer da semana e onde nós estávamos aí trazendo para o povo a noção de que Deus tem feito na terra. Olha só que legal. Gente, muito obrigado porque vocês estiveram até aqui comigo, né, nessa reflexão
nessa voz de Deus que tem falado no meu coração, que tem sido muito importante para me direcionar e, como eu disse para vocês aqui, né? Aquilo que Deus traz para uma pessoa que é guiada, que ouve a voz dele, né? Traz benefício para outros. Então você que está aqui, que quer ser beneficiado por Deus, ouça a voz de Deus e faça tudo aquilo que o Senhor falar para você fazer. Quer uma recomendação? Como que eu sigo a voz de Deus? Ó, a voz de Deus foi dada para os homens dele na Bíblia. Todos os BOs que você imaginar está na Bíblia. Então já começa lendo a Bíblia, já começa pedindo o Espírito Santo, que já foi trazido por Jesus para te orientar quando você estiver lendo essa Bíblia, né? E você já vai começar a partir daquele momento ali a ser guiado por Deus. Olha só que legal. Comece. Hoje em dia você não tem nem mais desculpa que não sabe ler. Você pode aí baixar o aplicativo da JFA, né, da Bíblia, e lá tem uma narração maravilhosa que você vai ouvir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Olha só, se você tem internet, tem um celular, né, baixa agora aí o aplicativo da Bíblia que tem narração. Você não precisa nem ler, você pode ouvir. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ponto. Né? Então a partir desse momento você já vai estar aí pegando a sua Bíblia, né, online, offline, e vai começar a ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Olha só que legal, né? Então aí você já vai começar a perceber que existem muitas semelhanças com o que aconteceu com aqueles homens com a sua vida. Olha só, uma grande orientação que eu trago para você é essa: comece a ouvir a palavra de Deus através da Bíblia. Você vai ser muito beneficiado, né? Então, e busque ao Senhor, busque, porque Jesus ele vai trazer uma recomendação, né? Ali no Sermão da Montanha, como foi muito bem dito pelo nosso amigo David agora de manhã, né? No Jerusalém Cardíaca, né? No Jerusalém Cardíaca, você pode estar acabando aqui, você pode ir lá e ouvir tudo que o David falou ali, né? Na live dele hoje cedo, que foi maravilhoso. Ele vai falar, ele estava falando algo que é muito interessante, né? Você, né, tem a oportunidade, você tem a oportunidade hoje, né, de ser totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ir ali, né, Deus estava falando sobre o Sermão da Montanha, né? A partir do momento que você vê as recomendações de Deus para o reino dele, através do seu Filho Jesus, né? Jesus falou ali no Sermão da Montanha algo que foi muito importante, né? Que é um paralelo, né, entre as recomendações de como será o reino de Deus. E essas recomendações do reino de Deus, elas são totalmente inversas àquilo que você recebe de recomendação por aí. Você vai perceber que para a sua carne talvez nem vai ser tão confortável assim, porém vai te trazer uma eternidade. Você quer trocar essa vida na carne por uma eternidade? Vai no Sermão da Montanha. Lá você vai perceber todas as recomendações do próprio Jesus Cristo sobre o que você deve fazer para a sua vida, né? Olha só, no Sermão da Montanha você já vai ter todas as recomendações, uma lei orgânica vindo diretão do Filho de Deus. Olha só, e você já vai começar a mudar a sua vida a partir daí. E um dos conselhos de Jesus que eu quero trazer para você agora, para você entender o que você vai fazer a partir de então, entra no seu quarto, fecha a sua porta e tudo aquilo que você falar com Deus em secreto, você vai ser recompensado publicamente. Então olha só, Jesus no Sermão da Montanha, quando os discípulos perguntam como eles deveriam entrar em contato com Deus e orar, Jesus recomenda que eles entrem no seu quarto em secreto, não fala com ninguém. Você não vai falar com ninguém, você vai falar com Deus, o Criador. Ele vai falar com você e vai conversar com você. Você abre os seus ouvidos, creia de todo o seu coração que o Espírito Santo de Deus vai falar com você e todas as recomendações que forem dadas ali no seu quarto em secreto, como Jesus falou para fazer, você vai perceber publicamente que Deus vai te recompensar. Olha que legal, né? Que foi uma dica maravilhosa que o David estava falando agora há pouco de manhã. Bora dar ouvido à voz de Deus? Galera, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês e que
Deus tenha muito cuidado da sua vida e que você tenha muito dos seus ouvidos abertos. Eu profetizo sobre a sua vida que seus ouvidos serão abertos agora. Tchau, galera. Deus abençoe.